Uma história que é maior do que nós. Essa é uma das percepções que eu tenho diante de leituras como essas que a gente fez nos últimos dias. Hoje, a nossa leitura nos levou do primeiro livro das Crônicas, no capítulo 6, a partir do verso 31, até o final do capítulo 8. E hoje nós concluímos uma série de 3 dias de leituras, eu reconheço, difíceis, desafiadoras, talvez seja uma expressão melhor, onde nós tivemos uma grande lista de genealogias. Fulano que casou com ciclano, e pai de não sei quem, filho de quem, e uma grande lista de nomes, nomes e mais gerações, e aparentemente muitas pessoas, e poucos fatos, poucos acontecimentos. E de fato, essa é uma das características desse tipo de texto. O livro das Crônicas começa com uma grande lista de genealogias, listando desde Adão até as gerações que saíram e que retornam para o exílio, as que foram levadas para o exílio. No capítulo 9, a nossa leitura que começa a partir de amanhã, nós vamos ver justamente essa menção daqueles que foram exilados, daqueles que estão voltando do exílio. Então, até o capítulo 8, nós temos essa grande lista que acompanha desde o início da história da humanidade, lá em Adão, até aqueles que foram levados para o exílio. Nós vimos como isso nos remete a um Deus grandioso que tem uma visão além do tempo. Foi a nossa primeira reflexão dessa série. Nós vimos como esse texto nos coloca diante das lições, dos aprendizados com os erros do passado. Mas eu acho que textos como esse também nos trazem uma reflexão importante, especialmente para os nossos dias, de nos lembrar de que a história da humanidade não se limita a mim e a você. Não começa com a gente. E estamos longe de sermos os personagens mais importantes dessa história. Muitas outras pessoas, muitas outras gerações, muita coisa aconteceu antes de nós para que nós pudéssemos chegar aqui. Especialmente nesse texto, nós temos o povo que se prepara, que retorna após o exílio, relembrando como tudo começou e tantas outras gerações que existiram, que viveram antes deles e que fizeram possível que aquele momento estivesse acontecendo. O que agora eles voltavam para a terra de Jerusalém para reconstruir, só era possível porque tantos outros existiram antes deles. Sim, muitos erros foram cometidos, muitos pecados foram cometidos, e o castigo de Deus foi colocado diante desse povo que foi levado para o exílio, porque o povo errou, e errou muito. Mas também houveram tantos outros que foram fiéis, que construíram, que dedicaram suas vidas ao Senhor. Muita coisa aconteceu antes deles. Hoje nós vivemos num mundo extremamente centrado e cada vez mais centrado no indivíduo, na pessoa. E a sensação que eu tenho é que as pessoas cada vez mais se acham indispensáveis, incríveis, o último alecrim dourado, e passam a viver e a tratar a humanidade como se só houvesse sentido na existência a partir delas. Se tem alguma coisa boa, foi aquilo que eu fiz. Se tem algo de relevante que existe na igreja, é isso que eu comecei a fazer agora. Isso é muita vaidade da nossa parte. Nós precisamos nos relembrar de que não, a história da igreja não começa com a sua igreja, a história do cristianismo não começa com você. Tantas outras pessoas construíram e viveram antes de nós e fizeram coisas tão importantes, tão fundamentais. Nos lembremos daqueles que vieram antes de nós, que construíram, que erraram, que pecaram, que aprenderam com seus erros. Lembrar da história nos permite construir, sim, um futuro melhor, mas não simplesmente porque nós somos incríveis e todos antes de nós não eram dignos. Não, mas só é possível construir o que construímos hoje, porque alguém construiu aquilo que já estava posto quando nós chegamos aqui. Então lembre-se, a história não começa com você, a história é muito maior do que você. Tantos outros existiram antes de nós, construíram, fizeram antes de nós, e que bom que podemos dar sequência àquilo que já foi feito. O Senhor nos convida a trabalharmos, a servirmos, a dedicarmos as nossas vidas a Ele, mas fazemos isso não porque somos os únicos, mas porque somos a sequência de tantos outros que já vieram. Que a lembrança daqueles que já foram, daqueles que existiram antes de nós e daquilo que fizeram diante do Senhor e para o Senhor, sirva de inspiração para que possamos seguir fazendo também a partir de nós. Hoje, na nossa leitura, nós vimos no capítulo 6, nós vimos menções daqueles que serviram no templo, daqueles que se dedicaram na música, os descendentes de Arão, os levitas, os descendentes de Sacar, de Benjamim. Enfim, nós temos a conclusão da construção dessa linhagem e esse panorama geral das tribos que, a partir de agora, retornam para a terra após o exílio e vão
continuar relembrando esses acontecimentos enquanto reconstrói um futuro novo com o Senhor. Lembre-se daqueles que foram, daqueles que passaram. Lembramos e valorizemos essa memória, valorizemos o aprendizado que extraímos dessa história e construamos um futuro tendo em mente que somos parte disso. Somos uma nova peça numa engrenagem, numa história que vem há muito tempo e que é muito maior que nós. Deus abençoe você, a sua vida. Continuemos lendo, aprendendo, extraindo lições da palavra de Deus. Amanhã a gente se encontra aqui mais uma vez, como todos os dias, toda noite a gente se encontra aqui para mais um momento de reflexão.